rodar. Deixa o menino, vai! Deixa o menino rodar. Eu vou entrar! The King, The Mario, The Best. Deixa o menino rodar. Fala, meus amigos, telespectadores. Muito bom dia, ou boa tarde, Ou boa noite. Eu não sei como que você está assistindo esse vídeo nesse exato momento, mas, Biris, o cenário é diferente, né? Ó, Fique, talvez você entrou aí e você falou, mano, eu não entrei no podcast certo. É o podcast da Debrais. Podcast da Fica Debrais, tranquilo. Fica tranquilo. O ambiente tá meio diferente, mas ainda tá propício pra mim lá. Eita. Ô, Biris, eu posso soltar uma revelação Não, aqui? libera. Off the King. Gente, o ambiente tá diferente porque nós iremos cobrir o congresso da... CIB Atlanta. Irmãos, mas antes de mais nada, eu gostaria que a igreja toda, você que tá assistindo, na sua casa mesmo, sentado no banco, ou talvez você tá dirigindo, não solta a mão do volante. Vamos aplaudir ao Senhor, Beres? Vamos aplaudir ao Senhor. Vamos aplaudir o Senhor por esse cenário, pelo staff que, Por nosso né, staff. produziu tudo isso. Deixa eu dar um close aqui no meu staff. Olha só, coisa de moleque. Olha lá, ele lá. Esse é o meu cenário, é o Samara aí, o meu aí, staff. Ó, ele pensou em tudo isso aqui. Gente, tudo isso que vocês... Primeiro também tem a nossa irmã Rose, né? A Rose... Os créditos pra ela também, né? A Diva também. O Samar, ele passa a ideia pra gente, a gente passa pra essas mulheres... Que vai executar o trabalho. Vai executar. Então, gente, pra vocês verem que tudo isso tá acontecendo aqui, não é minha cabeça pensante do Biris, não é minha cabeça... Não. Existe uma... existe uma equipe, né? Existe uma equipe por trás de tudo isso, tá bom? E nós queremos muito dar crédito, porque assim, as coisas só funcionam em união. União. A matemática é simples. A matemática é simples. A matemática é simples. É união, irmãos. Eu gosto... Como que é o nome daquele corredor lá, pô, que morreu? O corredor de Fórmula 1? Como que é o nome dele, Samar? Ele morreu ainda não, Schumacher? Não, ele já morreu. O novinho, o outro novinho, mano. O Ayrton Senna, não? O Ayrton Senna, ele falou isso. Ele falou isso? Ele falou, o entrevistador falou assim, você é muito bom, como você consegue? Ele falou assim, se não fosse a minha equipe, eu não chegaria na linha de chegada. Olha aí, tá vendo aí? A equipe, então assim, tudo isso que tá acontecendo aqui, esse cenário bonito, essa televisão, faz parte de uma equipe. Então eu gostaria de dizer pra você, pastor, pra você, líder, trabalhe na equipe da sua igreja. Sim. Quando você promove a união dentro da sua equipe, dentro da sua igreja, coisas extraordinárias como essas podem acontecer. E se nós olhamos à luz da Bíblia, nós vamos ver isso, né? Sempre. A igreja de Pedro. Sempre Enquanto lá. Enquanto Pedro tava guardado na prisão, a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Falando em a igreja falava uma só língua e um só pensamento, né? O pensamento deles era Deus liberta Pedro, e a oração era Deus liberta Pedro. Enquanto houver união e concordância, Deus é atraído para o ambiente. Olha aí, tá vendo, gente? Às vezes você tá passando por um momento difícil, mas tem alguém lá do outro lado que tá unido com você, tá orando pra você. Você vai sair dessa. Você vai sair dessa, você vai sair. E esse é o poder da união. A união nada mais, nada menos do que isso. Quando você não aguenta, tem outra pessoa do seu lado dizendo, vamos pra frente que vai dar certo. É porque é um corpo, né? Não tem como você andar com um corpo, o seu dedinho tá sentindo ali, você não se incomodar com aquela dor, mano. Exatamente. É um corpo, todo mano. mundo tem que sentir. Tem que sentir. No momento de paz, no momento de alegria e no momento de tristeza. Não adianta. O dedinho vai estar sofrendo, mas você vai tomar as bezetacil no braço, né, mano? Você tem que entender, né? E às vezes a dor, Biris, tem gente que não gosta de sofrer, mas às vezes a dor cura. A dor cura. Eu tava vendo um livro, eu tava lendo um livro esses dias e o livro falava justamente sobre isso. Que quase ninguém gosta de tomar bezetacil. Quase ninguém gosta de ser perfurado, tomar injeção. Mal saber que aquela dor tá trazendo cura pro corpo dela. Então, gente, comunhão é o segredo e é a nossa primeira palavra, mas nós não queremos falar sobre isso. Nós estamos aqui para dizer para vocês que nesta sexta-feira, amanhã, gente, amanhã vai dar início ao nosso congresso da CIB 2025, gente. Exatamente, as irmãs do Circo de Oração aqui da Debrais Atlanta vai comemorar mais um ano de vida, Biris. E nós iremos cobrir todo esse evento, nós iremos cobrir, estará conosco aqui. PH, fala pra nós quem serão os convidados desses 2 dias de congresso, que será um tempo extraordinário. Eu vou falar agora, Bira. Quem estará conosco
Amanhã, sexta-feira. Amanhã, sexta-feira, nós vamos ter a pastora Tatiane Santos, Você acha Biri. mesmo Ela é terrível. que Deus vai deixar inimigo Prega em cima da muito, tua Biri. casa, Prega Santa muito. Quem estará conosco no louvor? Aí, Biris. Eu fiquei sabendo que ela não é nova pra nós. Não, ela já veio aqui, né? Ela já veio aqui. É figurinha repetida, mas o ambiente profético dela, ela consegue atrair da mesma Ela forma. consegue atrair. Nós estamos falando dela, Biri, Mirlane Meu Silva. Deus. Não, uma salva de Vamos, palmas não, aí, vamos auditório. Vamos aplaudir. Mirlane Silva. Biri, será que ela vai vir com o pai dela, Biris? Eu acho que ela vai vir. Ela sempre vem com a comitiva, Com a né? comitiva. Mano, Biri, você lembra do Congresso dos Jovens, quando ela começou a cantar Jovens Não, Adolescentes aqui? Ela destravou o céu. Mano, cara. eu lembro daquele louvor que ela cantava assim: deixa o céu descer. E aí o ambiente começou a ficar profético. Será que o nosso staff consegue cantar um pedacinho desse culto? Ele Será? não consegue. Não, joga aí, joga um pedacinho desse culto aí do Um nosso culto pouquinho, do Congresso pouquinho, ó. aí. Isso, tá vendo esse vídeo que tá passando aqui, gente? Esse vídeo que tá passando aqui é o vídeo, é a apresentação da nossa igreja. Olha só, Vinícius. E o interessante é que ela não trabalha com reserva, não. E ela entrega. Se ela entregar hoje, amanhã ela vem com mais. Meu Ela tem a senha do céu. Ela tem a senha do céu. E quem estará conosco no sábado, PH? Ô, Bires, a preleitora é a pastora Vanessa Montenegro. Ela é pastora lá no Brasil, mas ela também ajuda aqui no crescimento da Debras aqui em Jacksonville. Prega. Bires, revelação, Bires. Ela tem os dons? Tem um dom. Ali tem um dom, Bires. E ela gosta daqueles corinhos. Ô, divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na guerra, ele chegou pra guerrear. Ô, divisa de fogo, varão de guerra. Não me chama não, que eu vou ele entrar, hein? Eu vou entrar, uma Ô, Bires, está profético. eu queria um pandeiro, Bires. Será que não tem um Cadê? pandeiro? Eu vou desenrolar, calma, vou desenrolar. Vamos desenrolar um pandeiro? Gente, Vamos desenrolar um nosso pandeiro. staff pra nós Pandeiro, tem o cavaquinho. Olha lá, ele Tem, anda não preparado. tem não, ele anda preparado. preparado. Então eu vou fazer, gente, eu vou fazer o seguinte, nós vamos fazer uma missão, Bires. Na sexta-feira é onde que nós vamos estar cobrindo o início do Congresso. do congresso, o nosso staff vai trazer o pandeiro e o cavaquinho. Olha aí. E eu vou arriscar, Bires. Eu vou no pandeiro. Eu vou. E você vai no cavaquinho. Porque o apelido do PH aqui é Neguinho da Beija-Flor. Não, pra não quem tem- não tem essa, não tem É o nosso essa. Neguinho da Beija-Flor. Ele vai dizer. Não, gente, Ele vai tocar um cavaquinho pra nós. eu não sei tocar, né? Mas a galera fica falando esse negócio. Bires, eu aprendi uma coisa, Bires, muito importante que leva pra minha vida. Que às vezes você não consegue dar 100% de uma coisa que tipo, você não é apta pra isso. Mas eu aprendi que eu nunca deixo de fazer porque eu não consigo dar 100%, mano. Tipo assim, eu também até quero abrir um parênteses aqui. Esse cenário que tá acontecendo aqui, pra muitas pessoas a gente tinha que ter dinheiro, tinha que ter coisas profissionais. E se nós parássemos nesse posicionamento, nessa questão, nós não iríamos fazer isso acontecer, mano. É você esperar, tipo, ter pra fazer, né, irmão? É você fazer o seu melhor com o que você tem. Enquanto você não tem melhor ainda pra fazer melhor ainda, né, mano? Porque se a gente ficar limitado nos nossos recursos, a gente nunca vai fazer nada, mano. Nunca. E Deus só dá recurso pra quem tem projeto. Ô, Bires, falando em projeto... já que você tá falando, Bires, eu vou falar qual que é o tema do congresso, Não, Bires. esse tema... Como que será que elas escolheram esse tema, meu? Eu fiquei sabendo que as irmãs estão num jejum de quase 30 dias, filho. Se preparando, porque... Ensaiando, jejum. Aham. Terrível. Não, e Bires, não sei se você sabe também, eu tava acompanhando um ensaio aí, tem uma gaita. É gaita não? Como que é o nome É daquele negócio? saxofona, né? Não, não é saxofone, não. Sanfona. Sanfona. Vai ter uma irmã, inclusive essa irmã ela vai ser uma das nossas apresentadoras, que ela vai entrevistar as irmãs ali. E o nosso podcast, gente, tá vendo aqui esse posicionamento? Nós estamos em frente à igreja, na primeira porta da igreja. Estamos na frente da cantina. Da cantina. Então, assim... Como que é o nome da cantina? Star Braz. É boa isso também. Tá, porque o nosso congresso vai começar sexta, sábado e domingo, Bires. Sim. E aí eu sei que na sexta-feira tem muita gente que chega cansado do trabalho e fala, eu tenho que cozinhar pra depois da igreja. Não precisa cozinhar. Não precisa. Vem direto pra... Você só toma o seu banho e vem pra Exato. cá. Porque alimentação... Temos alimento. Aqui vai ter coxinha, vai ter um café com leite, vai ter açaí. Será que eles vão fazer açaí, Vai mano? sair, vai ter tudo, filho. Eu vou perguntar pro Russo pra galera se vai pão ter de essa- queijo. pão de queijo é gostoso. A coxinha daqui é perfeita. A Não, coxinha a daqui. coxinha daqui só tem aqui. Mas, Bris, eu quero falar um recado pra essa pessoa que tá assistindo, Bris, que ela tem que chegar cedo. Cedo. Chega cedo, porque as caravanas já tá ligando. Já Fala, tá. "E estaremos com vocês aí, então chegue cedo. Garante seu Exatamente. melhor lugar lá na frente, né? Porque tem gente que só flui lá na frente. Eu.
E eu respeito. Porque tem um desvio de atenção, né? Então chegue cedo, por favor. Eu sei que é congresso das irmãs, mas eu falo assim, ó, eu sento lá na frente, Biris, porque, mano, qualquer barulhinho me distrai, né, me mano? distrai, Eu me também, distrai. eu também. Então eu sento lá na frente. Então você que gosta, assim como eu, de sentar na frente, chegue cedo. Chegue cedo e vai ter uma surpresa pra quê, Biris? Pra quem trazer mais convidados? Olha, quando Vai você... ter um negocinho especial pra vocês, vai. Nós vamos ter as meninas das frente jovem que vai servir também. Biris, é muito importante também. Os nossos jovens, nossos adolescentes, tá esse projeto da frente jovem. Ou seja, elas vão servir as nossas irmãs. Olha que Olha aí, bonito, né, mano? É união, né, irmão? União, né? A matemática, é a matemática perfeita. Tá vendo, Biris, como é engraçado? Tudo volta no união. União. Tudo vai. A gente pode dar a volta, tudo e vai cair em união. União, né? E essas meninas, Vires, elas vão ficar na porta ali. Então, se você trouxe 3 pessoas, você vai falar pra uma das meninas da frente jovem, falar assim, ó, eu trouxe 3 pessoas. E automaticamente ela vai começar a listar, e aí vai chegar o papelzinho pra gente de quem trouxe mais. Sim. E aí, é só você esperar. Esperar, porque o milagre vai chegar. O milagre vai chegar. Vai chegar um negocinho legal, né? Vai chegar. Porque, assim, a gente acredita que nós estamos fazendo isso para incentivar você a colocar em prática aquilo que Deus depositou dentro de você. Porque um dos mandamentos de Jesus para nós foi ir de pregar o evangelho. Então, você trazendo uma pessoa para cá, você está incentivando essa pessoa a ouvir uma palavra de Deus. Então, você trouxe alguém aqui, trouxe convidado, falar na recepção, eu tô com 4 convidados, tô com 5 convidados, mas como eu disse para você, se você gosta de um posicionamento na frente, gosta de um lugar mais acessível, próximo do público, você tem que chegar cedo. Por favor. Tem que chegar cedo, porque vai estar lotado isso daqui. Biris, agora, como nós estávamos falando sobre o tema, eu fiquei impactado. Um tema muito, muito forte, né? Muito forte. Pra essa geração de mulheres. Do século XXI. Porque esse tema, Biris, ele mexe muito com a estrutura, não só da mulher, mas do homem, de uma forma em geral, né, Biris? A mulher do século XXI, ela tem que entender que ela, em todas as áreas da vida dela, ela tem que estar posicionada. Uma mãe posicionada dentro de casa, ela muda o ambiente, mano. Então o tema é o quê, Biris? Posicionadas. Então, PH, você que é um homem casado, que tem uma mulher dentro de casa, qual é a importância da mulher posicionada no século XXI? Biris, como eu disse pra você, esse tema é muito forte. E às vezes, Biris, a minha jornada de trabalho é muito forte. Porque eu saio cedo pra trabalhar, e aí passo alguma jornada no meio do trânsito, 1h20 pra ir, 1h20 pra chegar. Aí, quando eu chego em casa, eu tenho uma mulher posicionada. E eu não estou falando aqui, não estou querendo utilizar machismo, dizer uma mulher posicionada atrás do fogão, não. Eu não estou dizendo uma mulher posicionada atrás de uma máquina de lavar roupa, não. Eu estou dizendo uma mulher posicionada que está em casa, enquanto eu estou trabalhando, orando. Enquanto eu estou trabalhando, ela está dizendo, Deus, cuida do meu marido. Deus, proteja meu marido no trânsito. Deus, livra meu marido do acidente. Deus, faz as coisas acontecer. Então, esse tema é muito forte. Eu me emociono realmente de dizer sobre esse tema, porque é um tema muito forte mesmo. Sim. Porque tem muita gente, Biris, que sai, pega a estrada 2 horas, 3 horas aí, e a esposa tá lá. A esposa só tá em oração, tá orando. São mulheres posicionadas, Biris. Posicionadas. E o tema, Biris, tá em Esther 4,14, que diz assim: porque se todos se calares nesse tempo, socorro e livramento não virá para sua casa. Sairá da casa dos judeus, mas vai para casa e vocês perecerão. Ou seja, ela tá dizendo o seguinte, que no momento de dificuldade você não pode se calar, Biris. Sim. No momento de prova você não pode se calar. Porque o inimigo, quando ele chegar perto da gente, ele tem que ver, assim, ele vai olhar para uma mulher e vai falar assim, se ele olhar para aquela mulher toda largada, sem orar, sem fazer nada, o inimigo vai falar, aí, presa fácil. Sim. Agora, o inimigo pode colocar a prova que for. Pode colocar o obstáculo que for. Quando ele chegar na casa, falar assim, nós vamos matar essa mulher hoje. A mulher tá de joelho orando. Independente da situação. Tô posicionada. Posicionada. Porque se nós olharmos à luz da Bíblia, nós vamos ver uma mulher chamada por nome de Ana, que independente se o Senhor tivesse cerrado a sua amada, ela não se privou de subir ao santuário do Senhor para adorar com seu esposo. Independente, ela falou assim, Deus, eu sei que foi o Senhor que cerrou essa madre, mas independente do que o Senhor permitiu que acontecesse comigo, eu não te adoro pelo aquilo que o Senhor faz, mas eu te adoro pelo aquilo que o Senhor é. Porque a hora que o Senhor, Deus iria apresentar para ela, entregar a bênção dela, ela tava falando, eu tô preparado.
Ele pode vir à noite, tô preparado. Pode vir de madrugada, tô preparado. Pode vir de manhã, tô preparado. E essa Esté tava dizendo, o contexto da história dessa Esté, Bires, ela vai dizer o seguinte, que tinha muita gente que tinha medo do rei. Tinha muita gente que tinha alguns bloqueios. Só que ela falou, tudo bem, vocês não querem ir, mas fica em casa orando, fica em casa posicionado, fica em casa buscando, jejuando, porque enquanto você jejua, eu vou pra lá. Então é o seguinte, às vezes você, mulher, tem algumas dificuldades que eu falo no termos evangélicos, não sabe cantar na igreja, tem dificuldade em pregar, tem dificuldade em fazer algumas coisas, mas o mais importante, esteja posicionada. E isso que você falou é muito interessante, porque que nem você prega, você tá ali na linha de frente, e muitas das vezes a sua esposa não tá, mano. Mas é uma mulher que pode preparar um ambiente pra quando você chegar, tá ligado? Não prega, mas é a mulher que te impulsiona, para pra te ouvir, fala, não, meu amor, vai lá e tal. Tá vendo? A diferença da mulher posicionada. Deixa eu até contar um pedaço. Posso contar um pedaço de testemunho? Quando eu conheci a Micaele, antes da gente de casar, eu conheci ela, aí a Micaele não era evangélica. E aí eu ia pra igreja, eu lembro que eu era líder de adolescente, lá numa igrejinha, lá no meio da favela, lá no Jardim das Rosas. E eu era líder de adolescente e a Micaele não era evangélica ainda. E aí ela não ia pra igreja, eu ia sozinho e minha oração era, Deus, salva minha mulher, pai. É tão ruim, tipo assim, a gente ir pra igreja e minha mulher não ir. E eu falava, Deus, salva minha mulher, Deus. Que eu creio que meu ministério vai deslanchar, né? Vai deslanchar, a coisa vai ficar um pouco melhor. E aí, nada eu orava. Aí teve um dia que a Micaele orava pra mim assim, e ela falou pra mim, ela falou assim, amor, eu não consigo ir pra igreja, mas sabe de uma coisa, toda vez quando eu vejo você pregando, alegra meu coração. E eu falei, Deus, o senhor já tá trabalhando. Tá. E quando ela se batizou, aí eu falei, nossa, Deus, que bom. E aí, como é interessante, eu tive que vir do Brasil, aí vim morar aqui nos Estados Unidos, e aí Deus colocou ela como minha ajudadora, e hoje ela é líder de adolescente também. E ela aceitou Jesus aqui? Não, aceitou Jesus lá no Brasil, né? Só que ela ia pra igreja, mas não tinha aquela vontade, tipo assim, eu sou crente de banco. Eu falei, não, Deus, eu não aceitei minha mulher não queria que o senhor salvasse minha mulher pra minha mulher ficar sentada, não, no banco. Eu quero que ela esteja ativa. E mais um segredo, Bires. Das últimas 3 vezes que eu preguei, quem fez o esboço da minha pregação? Ela fez o esboço. E aí a galera pensa assim, nossa, o PH tá fluindo no altar, Mal sabe a galera que quem fez o esboço, quem escreveu a minha pregação é a minha mulher. Olha aí. E ela não aparece, mas é uma mulher que tá o quê? Posicionada. Posicionada, né, mano? O posicionamento de uma mulher faz muita diferença, Bi. Faz, mano. E talvez, mulher, você entenda hoje que esse podcast aqui vai ser muito rápido, a gente só tá num bate-papo só para começarmos esse projeto de congresso da CIB, mas a gente quer deixar essa palavra para você. Se posiciona. Indiferente do cenário que você esteja passando, indiferente do grau de dificuldade que você esteja passando, se posiciona. Porque quando você se posiciona, você tá mandando uma mensagem pro mundo espiritual. Pode bater o que for, pode vir da forma que for, eu estou posicionada. E seja relevante com aquilo que Deus te entregou em suas mãos, né, mano? Independente do holofote, se você tá em destaque ou não, seja relevante com aquilo que o Senhor te entregou em suas mãos. Porque Davi foi importante, foi relevante com espada. Mas Dorcas foi relevante com uma linha de crochê e uma agulha, né, mano? Costurando vestidos, sendo relevante ali para os pobres e carentes. Então, seja relevante com aquilo que o Senhor te entregou. Esteja posicionado onde Deus te colocar. Posicionado. Aonde Deus te colocar. Porque talvez Deus te colocou numa cantina, seja posicionado ali na cantina. Deus te colocou na frente aqui para recepcionar as pessoas. Entregue o seu melhor, né, irmão? Entregue o seu melhor. Indiferente de onde que Deus te colocar. Mas seja posicionado num ambiente onde Deus te colocar. Ô, Bires, esse congresso vai ser um congresso divisor de água. Não, vai. Eu creio haverá pessoas, né, antes do congresso e depois do congresso. Depois do congresso. E Bires, engraçado, é que esse congresso era para ter acontecido há 3 meses atrás. No ano passado, não, 4 meses atrás, no ano passado esse congresso ter acontecido. E não aconteceu por diversos fatores, né? E aprove Deus agora esse congresso ser realizado. Mas eu vejo que não era para ser realizado antes. Não era.
era pra ser realizado agora. Deus marcou esse tempo, né? Deus mano? marcou esse E o tempo. interessante é que as ordens dos fatores não alteram o resultado do milagre. Não, de forma alguma. Eu As acho que até ordens agora vai dos ser melhor, né, Bires? Vai. Você viu que os irmãos fizeram ali? Reformou a igreja, pintou, Nossa. deixou um negócio legal. Não É, foi, mano? também tem isso. A igreja está sendo pintada, está trazendo um adorno melhor para a igreja, né? Uma claridade um pouco maior para a igreja. Porque a igreja entendeu, Bires. Tipo assim, elas precisam. Ô, Bires, você sabe que... Eu não sei você, Bires, mas todas as vezes que eu passava dificuldade no Brasil... Moleque, pensa no cara que nasceu provado, era eu, mano. Eu não sei o que acontecia comigo lá no Brasil, mas que era crise atrás de crise, mano. É porque Deus sabe o caminho, né? O caminho que te faz voltar. Não. Eu vi uma frase ontem e a frase dizia o seguinte: que Deus ele não pega leve com quem ele investiu pesado. Olha aí. Não, repete isso de novo. Deus não pega leve com quem ele investiu pesado. Porque se Deus investiu pesado em você, irmãos, ele não vai dar carinho em você, não. Ele vai bater em você. Fala assim: opa, eu sei o quanto eu gastei pra ter você nos meus pés. Eu sei o quanto eu gastei pra ter você no meu altar. Então eu não vou pegar leve com você. Então os irmãos entenderam, Bires, que muitas das vezes a dificuldade que nós passamos tem sempre uma mulher de joelho. Sim. E talvez o que eles estão fazendo lá pintando e o que nós estamos fazendo aqui é uma forma de gratidão. Porque o que eu tô fazendo aqui, Bires, é uma forma de gratidão. É uma obra missionária É também, uma né, obra irmão? missionária. Bires, eu me lembro que eu passava dificuldade lá no Brasil, emprego, desempregado, eu falava, mano, eu vou pra tarde da benção. Porque chegar lá, tem sempre uma irmãzinha Tem aqui, ó. sempre a irmãzinha do coque, né, irmão? Tem sempre uma irmã do coque. E quando elas vinham, Bires, eu falava, Deus, não me dá revelação, não. Eu quero só uma palavra de conforto. Eu quero uma palavra, sabe assim, pra mim ficar alegrando. Aí quando ela vinha marchando, na minha oração, eu falava, Deus, você mandou. Mas Deus livra toda profecia, livra toda coisa contra mim, Deus. E aí a irmã falava assim: assim diz o Senhor, amanhã eu abro a porta. Bires. Era batata. Era batata, mano. Era 24 horas, era batata. Já cheguei lá, falei, eu tô com crise no meu relacionamento. Aí a irmã batia lá e falava assim: fica tranquilo que hoje Deus visita a sua casa. Eu chegava, a Micaele tava lá fazendo comida. Olha Aí só. eu falava, esse Deus é bom demais. Esse Deus. As irmãs. As irmãs Por isso que nós estamos fazendo isso, irmãos. Nós estamos fazendo isso daqui porque nós acreditamos que quem se dedicou ao extremo foi as irmãs. As nossas irmãs oraram muito para que nós estivéssemos aqui. Talvez as pessoas possam olhar, a força tá nos jovens e nos adolescentes. Mas não, Bires. A força tá no joelho de uma irmã, mano. É o sustentáculo da igreja, né, mano? É o sustentáculo. Ô, Bires, e quando você ouve essa palavra posicionado, Bires, o que você vê na sua mente, Bires? Mano, eu já lembro da história de quando os discípulos estavam no barco. Uhum. Jesus estava dormindo, eles se desesperam, mas em outra história da Bíblia, nós vai ver também um homem que dormiu em meio à prova. Ele só dorme porque ele estava na aula de Jesus, mano. E o nome dele é Pedro, ele tá dormindo na prisão, mano. Enquanto ele tá dormindo na prisão, eu acho que as pessoas olham pra ele, mano, como você pode dormir na prisão sabendo que Herodes vai te apresentar amanhã, ele vai fazer com você o que ele fez com o Tiago. Ele falou, mano, eu só tô dormindo porque eu não faltei na aula de Jesus, mano. Ele me ensinou a confiar, mano. Ele me ensinou a estar posicionado. Porque às vezes o maior defeito do século ou das pessoas do século XXI é isso, mano. Não é falar inglês, mano. É confiar, tá ligado? Porque quem confia, descansa. E quem descansa, confia. E os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. O dia difícil vem, mas eles não se abalarão. O tempo tá ruim, tudo tá difícil. Deus não disse que era fácil, só que era possível. Ele abriu o mar vermelho pro povo passar. Disse que eu ia vencer, é só acreditar. Bota o autotune aqui. Cada fase pra alcançar e meta a ser vivida. E o prêmio é chegar na terra prometida. Olha, eu sou cantor também, Bires. Eu sou cantor. Porque, na verdade, Bires, é assim, ó. Se nós não estivéssemos posicionados... Se Pedro não tivesse posicionado quando ele tava preso, Bires, ele não ia ter história pra contar. Não ia, pai. Então, você tá me dizendo, Bires, que o posicionamento faz a minha história ser uma história de sucesso? Uma história de sucesso, né, mano? Porque se ele não tivesse posicionado, ele não se colocaria de pé, mano. E as algemas só se quebram porque ele se colocou de pé.
E ele só se coloca de pé porque ele está posicionado. É verdade. Eu lembro também, Biris, quando você fala assim. Olha, por isso que eu gosto de andar com pessoas profetas. Porque quando profetas, ela Eu não sou aflora. pregador, eu sou profeta. Porque pessoas assim, elas ativam as revelações que Deus já colocou no nosso coração. Sim. E você falando sobre isso, me veio a história de Sansão, né? Que Sansão tava passando pelaquele momento de turbulência, né? Que tinha pecado, tinha feito um monte de coisa. E aí os guardas levam ele, eles ficam lá segurando as torres centrais lá, né? E aí ele vai orar pra Deus e fala assim, Deus, eu tô agora no posicionamento certo. Só me faz uma vez mais. E aí ele tava onde? Ele tava no centro e com aquele poder que Deus colocou sobre ele mais uma vez, ele conseguiu matar mais inimigos do que ele matou em toda a sua vida. Então, olha pra você ver, o posicionamento dele, aonde ele estava, ele fez história. E eu quero dizer pra você, se posicione. Essa palavra é muito forte, Billy. Sim. Se posicione, é muito forte, né? E quando você se posiciona, você atrai os olhos de Deus pra você, né, mano? É porque ele tá olhando do céu, ele tá falando assim, ele não tá olhando pra ver pessoas que não tá posicionadas. Deus, ele só olha pra terra pra procurar pessoas posicionadas. Posicionadas. Ele não vai olhar e vai falar assim, aquele ali tá todo largado. Não vai, mano. Porque Deus não vai contar com pessoas que não estão na posição. É a mesma coisa se fosse um guerreiro em dia de luta. Você lembra quando nós assistiu o Douglas lá na luta lá? O Douglas, foi dar no cara e quando ele dava, ele já voltava, ficava como? Posicionado. Porque o posicionamento é o seguinte, ele vai te proteger de um golpe, mas tá te armando pra dar outro. Sim. Né? Da mesma forma que ele recebe, ele também... Ele também dá. Ele dá o contragolpe, né, exatamente. Estou aqui, eu tô posicionado. A dificuldade está vindo, eu tô posicionado, tô me protegendo. Só que quando eu ver que a dificuldade deu uma segurada, eu já ataco já. Sim. Já vou como? Já vou abrir. Não vai pegar de surpresa, né, mano? Nunca, mano. Nunca. Nós vai estar lá. Então, Biris, eu quero mais uma vez convidar você. Nós vamos pro comercial agora muito rápido, mas antes da gente ir pro comercial, eu quero convidar você, mulher, mais uma vez, para que nessa sexta-feira, amanhã, às 20 horas, aqui na Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Brás, vai dar início ao congresso da CIB. E esse congresso, irmãos... Será um tempo edificante, né? Edificante. Tá uma expectativa muito grande no meu coração. Muito grande. O tema já é forte, fala no meu coração, mas, Biris, é porque quando nós estamos acompanhando, nós vamos acompanhar todo esse congresso, nós vamos fazer toda a cobertura desse congresso, mas nós também já acompanhamos alguns ensaios. Os bastidores, né? Os bastidores. E alguns ensaios, irmãos, a presença de Deus. Você vê mulheres chorando no ensaio. Nítido. Mulheres chorando no ensaio, as mulheres levantando, começam a chorar, não aguenta, senta. Então nós vamos pro comercial muito rápido, nós já voltamos. Um minutinho, nós já voltamos pra dar continuidade a esse podcast muito importante. Excelência, mano. Voltamos, telespectadores. Vocês ficaram com saudade, mas estamos de volta. O nosso apresentador PH passou mal e nós tivemos que substituí-lo. E trouxemos nada mais, nada menos do que ele, nosso Steph Samar Faria. Salva de palma. Porque ele orou, falou, Deus, cria uma situação, Senhor, pra me sentar naquela cadeira. Olha aí, Deus cria a situação. Deus é Deus que abate, que exalta, né, rapaz? A mesma mão que exalta, abate. Abate. Fala aí, Samar, qual a sua expectativa pro congresso da CIB das irmãs? Pelo que eu tô sabendo aí, as irmãs jejuando, orando, se dedicando, se esforçando aí, meu irmão, o diabo sai do meio, que as irmãs vão vir com a voadora na cara. Vai vir, mano. Vai ser um tempo extraordinário, né, Samar? Não, vai ser um tempo extraordinário. E eu vou vir aí, pô. Vai vir? Eu vou vir aí porque é aberto pra igreja inteira, eu fiquei sabendo. Aí, é claro, faz o convite, Samar. Você que precisa receber uma palavra, você que está com sede de Deus, você que quer sentir o Espírito Santo, é a sua oportunidade. Tá aí, a porta tá aberta, a Debrais Atlanta. Eu não sei o endereço, mas o Espírito Santo vai te guiar pra cá. Olha aí. Aleluia. Samar, você é filho do Farias, né?
E, mano, eu quero que você conte, sei lá, uma experiência que você teve num congresso de irmãs, assim, sei lá, alguma coisa do tipo, mano. Eu vou contar quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Olha aí. Eu tava na igreja do pastor Manuel Neto, que é o filho do bispo. E aí, meu pai tava ministrando nesse dia, e quando chegou no clímax da mensagem, o meu pai foi direcionado por Deus e falou para todos os irmãos darem as mãos. Rapaz, quando deram as mãos e começou a clamar e a orar e a buscar, e o louvor começou a ministrar, não teve jeito. Eu senti a presença de Deus de uma forma. Eu senti aquela presença maravilhosa tomando conta do meu ser. Não é algo que tira você da consciência, não é algo que te taca na parede, que te joga, mas é algo tão forte que você não consegue se conter, se deter, ficar de pé. É algo que toma conta, você não sabe explicar o que você está sentindo, mas ao mesmo tempo você está sentindo tudo. É aquela presença que vem sobre você, você chora, você pula, você se derrama, cai, sem reservas ali. Aquele momento é uma experiência. Olha, você precisa experimentar do Espírito Santo. Eu acredito que as pessoas que estarão aqui vai viver esse momento com Deus, mano. Vão viver em nome de Jesus, porque quando você busca, você encontra. Não adianta. E o tema do congresso é muito importante, né? Posicionadas. Você, como um jovem pregador, qual a importância de uma mulher estar posicionada no meio da nossa sociedade, Samar? É uma mulher posicionada. O homem é a cabeça. Eu vi isso. O homem é a cabeça. Mas a mulher, ela é o pescoço. Porque a mulher, ela direciona ali. O homem pode tomar decisão, mas ele sempre junto com a sua esposa. Porque a esposa, ela vê coisas que o marido não vê. Sim. A mulher vê coisas que o homem não vê. Ela tem um dom, né, mano? Ela tem... A mulher, ela é especial. A mulher é observadora. Ela se atenta aos detalhes. Então, assim, homem, você precisa de uma mulher posicionada. Sim. Mano, que nem à luz da Bíblia, quando José diz que teve um sonho, ele sonhou com o sol, a lua e as estrelas. O sol representa o homem, né? A lua representa a mulher. E quando o sol foi criado, ele foi criado para governar o dia e a lua a noite. O sol tem horário para nascer e horário para se pôr. Mas a lua não, a lua aparece 7, aparece 9. É coisa de mulher quando atrasa, né? Não, aí... E interessante é que quando, às vezes, nós olhamos pro céu de dia, mano, não consegue ver a lua, mano. É verdade, Mas você não consegue ver o sol de noite. Não dá. É porque a mulher, ela tem esse poder de viver no nosso mundo e no mundo dela também, né, mano? É verdade, verdade. A mulher é o pilar, né, cara? É o pilar. A mulher é o pilar da casa. A mulher ali... Pode perceber. Eu não sou casado, mas eu tenho mãe em casa. Sim. E a mulher, quando ela tá naqueles dias, quando ela tá com raiva, quando você já vê que é um sentido de expressão, que é quando ela tá com a macaca. Sim. Rapaz, aí acabou. Você só pode estar feliz, você pode estar sorrindo. Você pode ter vindo do dia mais estressante ali, mas você chegou sorrindo na sua casa. Se a mulher tiver daquele jeito... Esquece. Não adianta. O ambiente ela pesa. tem o poder de transformar o ambiente, né, mano? Exatamente. Ela tem esse poder. A mulher, ela traz a alma da casa. A mulher é a alma da casa e a vida da casa. Se ela tá feliz, tá todo mundo feliz. Tá mano. todo mundo feliz. Agora, se ela estiver triste, você pode ter estourado de vendas, você pode ter ganhado um dinheiro, lançado o melhor carro do ano. Se ela estiver triste, mano, Aí todo mundo vai todo ficar mundo tá triste, né, mano? É impressionante o poder que a mulher tem. Mais uma coisa para as mulheres se atentarem aí. Mulher, você é a alma do lugar. Você é a alma Você faz o ambiente ali ficar leve. Sabe aquele peso? Quando você entra lá, você tem o Espírito Santo, você tem a feminilidade. Você é a vida daquele lugar, você traz cor para aquele ambiente. Então, tira essa cara amarrada. Por favor. Já entra com um sorriso no rosto. Porque a mulher, não adianta, a mulher é que nem a lua, mano. Ela tem as suas fases, mas nunca ela vai perder o brilho. Olha, que foi isso? Vocês mulheres, aqui agora, não é uma cantada, mas eu quero rasgar elogio pra elas. Vocês são que nem a lua. Em todas as fases que vocês enfrentam, jamais vocês perdem o brilho.
Não adianta. Essa foi pesada, Bires. Eu vou guardar essa, hein? Usa aí, rapaziada. eu vou- Usa essa. Você vai Vou se anotar, hidratar aqui um pouco. Olha aí o galão que eu tô tomando. né? Não, tem que Que eu dar aprendi, também. né? Que melhor do que barriga cheia de água é pedra no rim, né? Eu vou te É falar. melhor, é melhor barriga cheia de água do que pedra no rim, filho. Não se hidrata aí. Se você não tomou água agora, você que tá vendo esse vídeo agora, já pega o teu copo de água, toma aí e se hidrate, hein? Coloca em cima da TV, Samar. Qual- Aqui na Valdomiro Santiago não, hein? Não tem aguinha abençoada não, vai orar, rapaz. Levanta da graça, Samar. Em nome do Pai, do Filho. Eita. Sobre as mulheres mais importantes da vida de você, pergunta pro Samuel. Da minha vida? Samar, e como nós vamos cobrir esse congresso? Esse congresso fala muito das mulheres, Cibe, né? Eu queria que você falasse a mulher mais importante da sua vida, mano. O que ela representa pra você? Sem dúvidas, a minha mãe. Eu sempre falo do meu pai, mas surgiu uma oportunidade e eu tenho que falar da minha mãe. A minha mãe é tudo pra mim. A minha mãe, ela é a pessoa que sempre fica do meu lado, aquela pessoa que se preocupa comigo. Ela quer saber se eu comi, quer saber se eu dormi bem, ela quer saber como é que foi no trabalho. Ela é a pessoa que no meu momento mais difícil, no meu momento que eu estava doente, eu tive que ficar alguns dias internado. E eu passei por um tratamento de muitos anos, um tratamento muito grande. E a minha mãe, ela jamais me abandonou. A minha mãe cuidou de mim, a minha mãe ficou comigo. A minha mãe... Como descrever uma mãe? Alguém que te ama incondicionalmente. Alguém que prefere sofrer e estar no seu lugar. Para que Sim. você não tenha que passar por aquilo. Alguém que faz de tudo por você. Minha mãe com jornada dupla, trabalha tanto, se esforça tanto. E, na verdade, ela não mede esforços para fazer algo para mim, pela minha casa, pela minha família. Eu acho que a minha família ela não seria a mesma se não fosse a minha mãe. Mulher de oração, mulher que jejua, mulher temente a Deus. A importância dela, eu não sei o que eu seria sem a minha mãe. Bires, agora fala para mim. Quem é a mulher mais importante da sua vida? Mano, é como a gente tá falando de lua, né, mano? As estrelas não aparecem no dia, né, mano? As estrelas sempre aparecem à noite, mano, quando a lua tá ali. É porque eu acredito que os filhos são mais chegados perto das mães, né, mano? E uma mulher muito importante na minha vida é minha mãe, mano. Porque se você, quem está assistindo não me conhece, eu sou irmão gêmeos, né? Então minha mãe, ela gerou eu e meu irmão, mano, num só ventre. Imagina, mano. E ela trabalhou até os 9 meses, mano. E quando a gente nasceu, eu nasci primeiro, depois meu irmão. E nós morávamos em São Paulo. E como tinha 2, né, mano? Pensa, mãe de primeira viagem com 2 filhos. Aí ela teve que viajar pro interior, onde minha avó morava. E no trajeto do caminho, eu tive um acidente. Tipo, ela tava dando de mamar pra mim. Aí parece que eu golfei e respirei, mano, o leite, tá ligado? O leite desceu pro meu pulmão. E dali eu fiquei internado alguns dias e fiquei à beira da morte, mano. Eu só tô aqui porque eu sou um projeto de Deus. E eu vi minha mãe ali, ela contando pra mim, né? Ficou desesperada. Se pudesse, tinha me dado a vida ali, tipo, trocar de lugar comigo, né? E a mulher mais importante pra mim é minha mãe, mano. Minha amiga, minha parceira, minha companheira. Até hoje me liga. Eu quase 30 anos nas costas ainda me liga. Como você tá? Comeu? Porque mãe é mãe, né, mano? Mãe é mãe. Então, essa mulher pra mim é a mulher mais importante da minha vida, mano. Geralmente quem chora aqui é o Felipe, cara. Minha mãe é Mas- demais, mano. A mãe da gente, eu sei que os filhos, às vezes, eles ficam muito incomodados, porque a mãe, ela é super protetora. Ela nunca vai perder essa parada, né? E ela mano? nunca vai perder isso. Não é porque ela quer ser chata, não é porque ela não gosta de você, não é porque ela quer fazer você passar vergonha, é porque ela te ama. Ela sabe dos perigos que tem lá fora. Ela sabe como esse mundo é podre. Ela quer te proteger com unhas e dentes. É a mãe que cuida E de às vezes você a no gente, seu ninho. e às vezes a gente não entende, né, mano? A gente acha que só vai entender quando for mães e pais, né, mano? Tem coisa que só vai entender quando estiver passando pela situação. Quando você estiver no lugar dela, aí você vai entender quando você tiver o seu filho. Eu não tenho meu filho ainda, mas ao analisar e ao observar, quando eu lembro da minha história, eu nunca contei esse testemunho aqui, mas não era para eu estar aqui hoje.
Eu nunca falei isso, mas não era para eu estar respirando sem um balão de oxigênio. O médico falou que se eu escapasse, eu teria sequelas cerebrais seríssimas, gravíssimas. Só de eu estar falando é um milagre. Só de eu conseguir pensar normalmente, com a velocidade normal de um ser humano, é um milagre. Porque eu fiz o tratamento de câncer, os meus pulmões, eles estão cheios de nódulos. Eu passei por uma cirurgia de 9 horas. Em todos esses momentos a minha mãe esteve comigo. Nenhum desses momentos a minha mãe, ela me deixou. Eu passei por dias terríveis de romper a artéria. Minha saturação foi a 42. O normal é 98 de um ser humano, de oxigênio no sangue. Eu passei pela beira da morte várias vezes. Em todas as vezes eu encontrava minha mãe, encontrava meu pai, orando por mim. Vocês não sabem o peso que é, a importância que é você ter uma mãe, ter um pai que zelam por vocês, pais tementes a Deus, que te amam, que prezam pelos princípios da palavra de Deus, que verdadeiramente amam os seus filhos, querem ver o bem deles. Dá mais valor na sua mãe. Você só tem uma mãe. Dá mais valor nessa mulher que te ama. Você não faz ideia. Você que está escutando no Brasil agora, você não faz a ideia de pessoas que estão aqui morando, tem saudade de suas mães que estão lá no Brasil. O Biris, ele não tem o privilégio de ter a mãe dele aqui. E você tem o privilégio de estar perto da sua mãe. Valoriza ela, porque a mãe é uma só. Um dia você vai dizer, ai, que saudade eu tenho. A minha mãe mandar uma mensagem pra mim, dizer um eu te amo pra ela. Dizer que você tem saudade, aquela comida caseira que só tua mãe sabe fazer. Isso são coisas que só a sua mãe pode proporcionar pra você. Aquele abraço, você não precisa dizer nada. A tua mãe já entendeu tudo. Mulher, você é importante. E eu tô falando isso, não é um desabafo, não. Tô dizendo porque tem pessoas que não sabem reconhecer, não são gratas. E eu quero dizer, eu sou grato pela sua vida, mãe. Eu te amo. Minha mãe é Marta Farias. E eu tenho o maior orgulho do mundo de dizer que eu sou seu filho. Rapaziada. Não tem como, mano. Embargou. Eu quero deixar uma mensagem pra minha mãe também, mano. Que às vezes eu sou um cara meio desleixado assim, tá ligado? Mas ela sabe que eu amo ela demais, mano. Meu melhor momento do meu dia, quando eu chegava em casa, era chegar, mano, de direto abraçar ela, irmão. E hoje chegar em casa e não conseguir abraçar ela, tá ligado? Pra mim é muito barra, mano. E às vezes eu não fico mandando uma mensagem pra ela todo dia, porque, mano, a dor aqui machuca demais, mano. A dor da saudade, tá ligado? Que o dólar não tem o poder de substituir. A vida boa que não tem o poder de substituir, tá ligado? Mas, mãe, eu quero dizer que eu te amo. A senhora é a mulher mais importante da minha vida. E se hoje eu tô aqui, foi porque o Senhor colocou no seu ventre o dom de gerar. E eu te amo. Muito obrigado por tudo. Pelas noites de trabalho que você trabalhou para nos dar uma vida melhor, junto com meu pai. E eu sou eternamente grato pela minha mãe. E como o Samar falou, talvez você tenha sua mãe ainda, dê valor pra ela, mano. Tá ligado? Vai lá, dá um beijo, dá um abraço, porque tem pessoas que estão aqui do outro lado do oceano que queria poder ter essa oportunidade de abraçar sua mãe, dar um beijo, comer uma comida que ela faz, tá ligado? E hoje não pode, mano. Então valoriza sua mãe, até porque tem gente que não tem e queria só um abraço. Pessoal, agora? E agora? E aí, Espírito Santo, guia a gente aqui, porque... Mas é isso, mano, é isso. Estaremos aqui nesses 3 dias de congresso da CIB, fazendo toda a cobertura. E você é o nosso convidado para estar conosco nessa missão, né? Nessa empreitada. Estaremos aqui. Traga sua mãe. Traga sua mãe. E vocês viram que o ambiente já começou a ficar um ambiente profético, né? Então eu quero te convidar, venha pra cá, não perca tempo.
O endereço da igreja estará passando aqui embaixo. Mas se você tiver aí querendo vir agora, tá vendo esse vídeo, já coloca no seu Waze aí, ó. Adebrais Atlanta, que já vai aparecer o endereço direto pra cá. E eu quero que vocês vivam esse ambiente. O culto nem começou, eu já tô sentindo a presença de Deus. É incrível isso. Não adianta. Você não pode ficar de fora, não perca. Então eu quero fazer esse convite pra vocês. Venham, não deixe ninguém de fora. Convide o máximo de pessoas que vocês puderem pra fazer parte desse ambiente, desse congresso. O ambiente tá gostoso, o ambiente tá profético. Tá bom demais, hein? Tá Gui? bom demais, tá bom. Que foi? Com essa cara de choro, gente? Ah, nós tava aqui, não. Tava aqui. Já começar a gravar. Já tá gravando, filho. Olha lá, tem gente que tá animada, tem gente que tá animada, olha lá. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver. A sua irmã vai estar aqui, ó. Você não tem esse domínio, não. Não tem esse Deixa eu domínio. ensinar essa rapaziada aqui, ó. Olha lá, ó. E é assim que nós finalizamos mais um episódio do podcast Adebrais Atlanta. Então deixa o Menino rodar, deixa o menino, vai! Deixa o menino rodar. Eu vou entrar, hein? The King, the Mario, the Best.